Ora, a todos o nosso melhor voto de muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Segurança Pública. Ora, connosco hoje como convidados o Comissário José Carlos da Piedade. Boa noite. Boa noite. O Dr. Pedro de Castro Maria, convidado residente. Boa noite. Boa noite. E o jurista Etiandro Slovan Simões. Também boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Ora, está nesta altura na cadeia um dos 6 assaltantes do Fenibanco no município de Viana, aqui na província de Luanda. As informações são para já contraditórias. Há quem diga que foram roubados mais de 2 milhões de dólares americanos. Outras informações dão conta de que foram 600 mil dólares roubados ao banco. O certo é que, depois de 8 meses de uma aturada investigação, a polícia conseguiu chegar ao primeiro dos assaltantes. Veja na reportagem. As agências bancárias têm sido também alvo de assaltos à mão armada. No dia 29 de maio do ano passado, esta agência localizada no quilômetro 30 viveu um dos seus piores momentos. A agência foi assaltada por 6 homens armados. No dia 29 de maio recebi uma ligação para um convite a um assalto a uma agência bancária, Fenibanco, do quilômetro 30. Ficamos lá uma hora antes do acontecimento, a uns 300 metros antes. Sim, traçamos os planos e quando chegou o momento oportuno, almejamos a agência. Um dos elementos foi deter o guarda e nós entramos. Eu entrei para tirar o monitor de câmera de vigilância, tirei, mas infelizmente tirei o monitor errado. E posteriormente comecei a ajudar na transportação dos valores para o carro. A falha do seu plano revela hoje como tudo aconteceu. O sistema de videovigilância nos coloca por dentro da agência durante o assalto. Quinta-feira, 29 de maio de 2014. O relógio marca 14 horas e 5 minutos. Os marginais chegam ao banco transportados por esta viatura azul. O segurança armado está encostado à parede próximo da porta. Um dos assaltantes deixa da viatura e dirige-se à entrada do banco, quando de repente o assalto é anunciado por outro marginal que, empunhando uma metralhadora, surpreende o guarda por trás. A funcionária de limpeza e o guarda colocam-se em fuga. Um terceiro marginal com uma pistola à mão, com um pontapé, parte a porta do banco. Os 4 invadem o banco. Dentro da agência, o pânico está instalado. Enquanto isso, cá fora, o 5º marginal posiciona o carro para facilitar o carregamento dos valores. O 6º assaltante está no banco de trás para receber os volumes. Enquanto alguns reviravam as caixas, outros foram com um dos responsáveis pela agência a abrir a caixa forte, o cofre do banco. Dois minutos depois do anúncio do assalto, chega o primeiro volume ao carro. Aí, foram várias idas e vindas a transportar sacos de dinheiro, kwanzas e dólares americanos. Enquanto carregavam dinheiro, este homem, que se presume ser o gerente, sofre uma das piores pressões que uma pessoa pode viver. Ele tem à sua frente várias vezes um cano de arma apontado. Estamos a caminho do 4º minuto e já foram saqueados 5 volumes de dinheiro. Um dos meliantes vigia os ardores da agência. E quando aparece uma viatura de um suposto cliente, este é rapidamente afastado pelo homem responsável pela vigia do grupo criminoso.
Passaram-se 3 minutos e já foram roubados 9 volumes de dinheiro. Um dos marginais segue o último carro que aparece na cena do crime. O carro está tão carregado que os bandidos têm dificuldade de fechar a porta, a ponto de se colocar em fuga com o porta-malas aberto. O assalto durou 4 minutos, longos minutos. Mas através de um trabalho de investigação da Polícia Nacional, foi possível a captura de um dos marginais envolvidos no crime. Já nas mãos da polícia, ele conta como planearam o assalto. O plano já estava montado. Eu praticamente só se encontrei com o pessoal no dia do assalto. Éramos 6, sim, já estavam lá 1 hora antes do assalto. Chegamos no local e começamos a projetar o assalto. Ficamos ali à espera de que o banco estivesse... Quantos metros? A uns 300 metros. Ficamos ali à espera de que o banco tivesse menos movimentação e à espera de que o guarda tivesse uma posição que nos possibilitava. Sim, quando essa altura chegou, então nós encostamos, um dos elementos vai colocar o guarda e ficou mesmo com o guarda ali, lá fora, assim colocado. Nós entramos na agência. Segundo o marginal, o dinheiro foi dividido pelos 6 elementos. Ele ficou com cerca de 80 mil dólares. Uma das despesas foi na compra de 2 carros. Fiz mesmo gastos. Gastei mesmo assim, por aí. Comprei um carro, comprei um grande 10 e um quadradinho de música. Participaram deste ato 6 indivíduos, 3 dos quais já foram detidos, bem como apreendidos os meios, refiro-me concretamente a viatura e a moto do qual eles fizeram transportar. Ok, então só estão 3 foragidos. 3 foragidos. Mas a polícia continua no encalço? Já está determinado, são conhecidos e a polícia continua a trabalhar no sentido da sua captura. Mais um assalto envolvendo arma de fogo acontece na cidade de Luanda. A vítima é uma cliente do banco. No dia 28 de janeiro, enquanto a cliente levantava dinheiro no balcão, os marginais já haviam arquitetado o plano do assalto. E quando a cliente deixa a agência, começou a primeira perseguição. Primeiro os marginais de carro, que depois alertaram os homens de motorizada para o ataque. Foi no semáforo, próximo à igreja Sagrada Família, que os marginais aproveitaram para consumar o assalto à mão armada. Vários tiros atravessaram a porta de trás do carro. O vídeo feito por um cidadão mostra o momento que se espalhou pela internet feito um vírus. Foi no semáforo, próximo à igreja Sagrada Família, que os marginais aproveitaram para consumar o assalto à mão armada. Os 2 assaltantes confessos foram apanhados pela polícia. Eles contam que o ato criminoso foi realizado em combina com mais 2 jovens. Um deles, funcionário do banco onde a vítima fez o levantamento. Um amigo recebeu uma ligação do Samuel. Samuel tinha dito que o homem dele do banco, o parente, tem uma cliente que podia lhe levantar os valores para nós nos preparar. E ele vai levantar dia seguinte. Quem liga para mim disse que Samuel ligou para ele e disse que também tinha levantado o valor para nós fazer um assalto. Nesse dia, fui em casa dele, conversei com ele. Depois saí de casa, dia seguinte, foi o dia do assalto. Se encontrei com o Samuel, se encontramos na rua, conversamos. Depois ele, Qual rua? Qual estação? Isso foi no Cacembe. Conversamos, depois nos despachamos. Ele foi até o banco do PPC. Ficou lá até a hora que o valor saiu. Quando o homem dele do banco disse que mostrou a senhora lá dentro, disse que a senhora é aquela que vai levantar os valores. A senhora saiu, foi até o carro, subiu, meteu os valores no carro, e eles começaram a seguir com uma carrinha. Até essa luxo que está prendida ali. Depois daí ligaram para nós já chegamos até a ele, nos mostrou o carro,
Nós seguimos até a saída da família, onde aconteceu o assalto. Estávamos no semáforo, no engarrafamento, parei em frente do carro, um amigo desceu, fez um tiro no pneu, 2 tiros na porta, ele atirou primeiro a primeira pasta, que é a pasta branca, que estava com a senhora, depois deu a volta, tirou a pasta que não estava em valor. Segundo o meliante, da divisão feita, a maior parte ficou com o funcionário do banco que alertou do movimento que a cliente fez no dia. O total são 30 mil dólares que estava lá na pasta. 10 mil dólares o Samuel levou, o nome dele do banco. Nós também não temos certeza se entregou mesmo a quantia mesmo certa ou se só lhe entregou metade. Nós éramos 4, dividimos cada 5. Cada 5%. Sim. Quem é o Samuel? Samuel é um homem que trabalha também conosco nessas atividades e tem um parente dele que trabalha no banco. Qual é a função dele? Qual é a função do Samuel? A função dele, ele tem contato com os que trabalham no banco, eles dizem que vão levantar valores e ele liga a nós. Também não é só nós, também tem outros times deles que ele trabalha com, que nós não conhecemos. Os 2 jovens já estiveram envolvidos noutros assaltos a pessoas que levantam altas somas em banco e sempre em concertação com funcionários bancários. Não é a primeira vez, já temos mais vezes. E nunca vos apanharam? Já fomos apanhados, mas não chegamos de levar esses valores. Não chegamos de roubar assim. E não foram presos? Não fomos presos. Não temos bancos específicos. Nós também não temos essa habilidade de saber quem está a sair com dinheiro. Nós recebemos sempre ligação desse tal do Samuel. Muito bem, aqui os casos que o Segurança Pública traz hoje com destaque para o roubo ao Finibanco. Senhor Comissário José Carlos da Piedade, ora, 8 meses depois a polícia conseguiu apanhar o primeiro dos 6 marginais envolvidos naquele roubo. Pergunto-lhe, os marginais estão hoje cada vez mais melhor organizados ou a segurança nos bancos é que está bastante frágil? Isto que aqui podemos ver é uma ação devidamente concertada, são ações devidamente concertadas e, por outro lado, também uma questão que se coloca em relação aos bancos. A Polícia Nacional está atenta, nós temos recebido orientações de Sua Excelência o Ministro do Interior, de Sua Excelência o Comandante-Geral e as unidades e quer a investigação criminal tem estado a trabalhar nesse sentido, reuniões sistemáticas com os bancos, temos estado a fazer aconselhamento quanto às medidas que devem adotar para a segurança. O que é que tem mudado nisto? Bom, tem havido acatamento por parte de alguns bancos e podemos notar que no primeiro vídeo até tem os dispositivos de segurança, com videovigilância devidamente montados. Tal é que os marginais sabiam disso e a missão deles até foi também neutralizar imediatamente o sistema de videovigilância. Quer dizer, ele tentou neutralizar as câmaras todas, só que não conseguiu todas. Exatamente. E de modo para bem da investigação. Exatamente, não é? Exatamente. E foi possível determinar, isto foi bastante importante para, em sede de investigação criminal, chegarmos até os autores. Então, quer dizer, tem havido acatamento por parte de alguns bancos, mas outros bancos nem por isso. A polícia está atenta e também temos estado a melhorar os nossos níveis em termos de intervenção, os nossos níveis em termos de investigação criminal e de modo que conseguimos em 8 meses deter... Como o crime não compensa, os marginais estão sempre apanhados e ainda bem para a segurança. Exatamente, estão detidos e já foi possível esclarecer o caso. Mesmo que alguns co-cidadãos procurem, através de métodos ilícitos, tirarem a paz a outrem, em alguns casos até procuram tirar a vida, prejudicam materialmente, subtraindo dinheiros e outros tipos de bens materiais, dizíamos que quando a polícia passa uma mensagem como essa que acabamos de ver, por mais que sejam 8 meses, aos olhos do cidadão,
o alívio que o cidadão, mesmo aquele cidadão que nunca foi alvo de assalto, não é verdade? Aos olhos do cidadão, aqui vem uma mensagem de tranquilidade, de paz, de orgulho da sua polícia, de regozijo, não é verdade? Porque sabe o cidadão que o Estado está a investir para a sua segurança através da polícia. O combate ao crime e a manutenção da ordem de tranquilidade públicas é uma das prioridades da Polícia Nacional. A equipa do Segurança Pública acompanhou uma operação de buscas e capturas da Direção Nacional de Investigação Criminal. O trabalho da corporação teve lugar no bairro do Capalanca, município de Viana, aqui em Luanda. Manter a ordem e segurança pública é papel da polícia. Tarefa nada fácil, mas possível quando os cidadãos colaboram com as autoridades denunciando os infratores. Bairro Capalanga, município de Viana. Por sinal, um dos mais críticos no que toca à criminalidade. Aqui a Polícia de Investigação Criminal realiza uma operação de buscas e capturas. Polícia! E abre a porta, tá bem? Vamos agora, sai fora. Sai fora. Vamos agora, sai fora. Fora, que não faça isso. 3 elementos para uma revista minuciosa. Mais 2 elementos. Onde está a tua arma? Não estou nada. Quilamon. Faz isso. Quilamon. Quilamon. Onde está a tua arma autorizada? De seguida, o agente da polícia solicita o documento da motorizada encontrada no quintal do suspeito. Levanta. Levanta! Qual é a marca da mão? Levanta. Na verdade, o jovem já tem passagem pela polícia e estava com os amigos quando foi capturado pela primeira vez. Você não te recorda sobre o que estava ali? Não me lembro, não lembro. Você não te lembras que deu outra Não vez? sei explicar. Eu vivo cá, ele diz daquela vez mesmo que nós estamos vindo juntos. Até hoje mesmo, nunca mais ele disse anda onde. Eu vivo sozinho com a minha esposa. Vou mentir por quê, chefe? Quanto aos documentos, parece comprovarem a legalidade da motorizada. É original. Mas o jovem é detido para concluir os procedimentos normais da investigação. O relógio marca 5h30 e a operação continua. Quem está a falar poxa aí? Esse senhor que está a faltar respeito? Hã? Oh, eles pequenos têm a faltar respeito. Tanto paizinho. Suspeita-se que este jovem faz parte de um grupo que faz assaltos à mão armada. O jovem resolve mostrar ao amigo que, segundo ele, deixou perder a arma. Paizinho, vive onde? Ele vive onde? Vamos lá. Depois de ter mostrado a casa do amigo, começam as acusações. Estava contigo. Estava contigo, chefe. Está no quê? Está no quem? É que tá com a arma? Está no Passidi. Passidi estava com a arma. Passidi estava contigo, chefe. Passidi estava contigo. Vai chamar teu irmão. Vamos na minha mãe. Eu não sei amigo dele, chefe. Eu não sei. Já detidos, terão tempo de se explicar, mas na esquadra. Mais um caso de crime move os polícias da DINI. Parece que alguns jovens do bairro estão envolvidos num crime de roubo de telemóvel. O primeiro suspeito só não foi detido porque não se encontrava em casa. Sai com a mão na cabeça, é?
Sai fora. Tudo bem? Uma ferenga. Tá onde? Ele foi para onde? Não sei, também estou ali. É normal, é filho, sai de casa assim? Tens a certeza que é teu irmão ou teu filho? É meu irmão. Teu irmão é delinquente, tens a certeza? Eu não sei, mas eu... Não trabalha essa hora, não. Mas o objetivo mantém: capturar os que ainda faltam. Abre a porta. Toda a casa está cercada, está ouvindo, né? Abre a porta. Gosta aí. Tira a camisola. Vamos estar na casa do teu amigo. Vamos rápido, Dona Ike. Vamos rápido. Um amigo, um chefe. Teu amigo que participou no roubo contigo. Vamos. O jovem nega sua participação no crime. Ouve bem. Vou mostrar a câmara, Sim. o telefone Câmara. e o dinheiro que vocês receberam aqui. Não. Ei, indica ao teu amigo. Está a perceber bem? Chefe, eu não. Eu com o telefone, não sei. Eu não sei, meu chefe. Não sei. Não queres falar mesmo assim? Eu não sei, pode me falar. Eu não sei, tá no moço, eu queria falar do que eu levei. Eu não levei o telefone do meu moço. Vamos levar o camarada, vamos levar. Vamos. Ainda assim, por intermédio dele, a polícia chega à casa de mais um suspeito. Tirou. Eu não sei, mas de manhã, Sim. eu me lembro, um jovem que fica aqui. Sim. Ele pode vir com o telefone. Vamos lá. Pode ter pra... Vamos lá. Vamos lá. Indicar com antecedência, tá bem? Vamos. Vamos andar, seja breve. Sai fora, Minguito. Conhece esse jovem? Conhece esse jovem? Sim, ele conhece. O telefone e a câmara digital. Está onde? Não sei explicar. Eu não sei da câmera, eu só sei do telefone que ele... Eu só procurei o cliente telefone, agora quem levou o telefone? Agora a câmera digital... Espera. Vamos lá ser calmo. Onde é que vocês venderam o telefone? Bom dia. Bom dia, sim. Onde é que vocês venderam o telefone? Não foi só eu que vendi. Quem é que vendeu? Foi ele, mais um moço lá em cima. Vamos lá. Agora ele tira que faz Algema já os dois. Ao chegar no local indicado pelos jovens detidos, percebe-se que os mesmos queriam enganar as autoridades. O Lamba, Vivão. Vai lá até atrás. Vivone, vem indicar, caçula, vem. Esse campo, tá vendo? Entre eles até nem aceitam indicar as casas diretamente, só para dar trabalho na polícia. Aqui, né? Tá bom. Zé, controla lá atrás. E eis que, diante dos amigos já detidos, mas já não tem. assume que praticaram o crime juntos. Ó, conhece esses indivíduos? Para aí. Conhece? Conhece? Não conhece. Oh, você tem que ser real, como que você fez. Você também perguntar assim. Como então? Está sem criança ou quê? Ainda dá para andar, vocês me conhecem. Como então você? Roubaste com quem? Fala. Roubaste com quem? Mas não vamos dar mais volta aqui. Roubaste com quem? Não está a faltar mais só? Tá bom, vamos. Na sequência, mais um grupo é capturado. Trata-se de 6 marginais envolvidos num assalto. Bom dia, senhor. Faz favor. Por favor. Sim. Senhor, O senhor é dono da casa? Sim, senhor responsável. Desejamos contactar com o teu filho Ezequiel. O pai de um dos acusados colabora com as autoridades. O mais velho. O teu filho está envolvido num crime de roubo de telefone. Ocorreu ontem por volta das 22 horas. Está a entender? Sim. Ok, já ele Só que acompanha. ele também entra muito tarde em casa. Ok, Ele entra muito tarde em casa, não é? Ok, pronto. O menino nega ter praticado o crime. Tá bem, tá no telefone. Ainda não vi.
Vamos na casa dos outros teus amigos, ok? Já fora de casa, mostram-lhe um outro menor envolvido no assalto, que por sinal é seu amigo. Esse não é teu amigo? Anda comigo. Ah, então pronto, espera, vamos na casa de outros teus amigos. Vamos, é onde? É onde? Com eles, a polícia chega à casa de mais um suspeito. Bom dia. Bom dia. Chama o João Nilson. Não está aqui, senhor. Estava aqui essa tarde? Passamos todo dia aqui. Ah. Essa Tá bem. hora ele não está aqui. Nome dele completo. Costa aqui. O nome dele completo é Janilson Pedro Virgílio. João Nilson. Janilson Pedro Virgílio. Tem quantos anos? Ele não. Tem quantos anos, senhora? Janilson tem 14. 14 anos. O agente da Polícia de Investigação Criminal faz mais uma questão à irmã do menor. Não se sente preocupada até o teu irmão que vive contigo e passa a noite fora de casa? Fico preocupada agora para mim poder deixar neném, para mim procurar aquela hora. Não tem como, meu irmão. Ah, é? Sim. Ok. Tá bem. Vão vir mais aqui quando meu pai. Não sei. A senhora preocupe-se levar o teu irmão na esquadra da 49. Tá bem. A busca continua e mais um suspeito estava fora de casa. Bom dia. Baixa isso. Acontece de 16 a 21 de fevereiro. O processo de confirmação de matrículas. O Nelasta está onde? Nelasta. Vive aonde? Sei, ele é meu primo, mas não vive aqui. E para surpresa do polícia, a senhora diz que já faz tempo que não vê a pessoa em causa. Tens um primo chamado Nelasta? Hã? Não sei se está onde, nunca lhe vi. Como é que ele se chama? O nome dele completo? Não conheço o nome dele completo. Só conhece por Nelasta também? Sim. Vive aonde? Não sei onde é que ele vive, nunca lhe vi mais. Há quanto tempo que ele não vive aqui? Eu não vou mais lhe vi. Há quanto tempo? 4 anos. 4 anos? 4 anos mesmo. Não mais lhe vi. Ok, dá licença, é? Sim. Os polícias dirigem-se em casa de mais um suspeito. A tia do menor não percebe nada. Ainda assim, faz questão de ir acordá-lo. Olha, Leon, vem cá. Você faz o quê? Fizeste o quê? Nada. Nada. Tudo bem? Obrigado. Você é o Leonel? Sim. Vamos acompanhar até a esquadra, ok? Confusa, questiona o agente da polícia. A esquadra onde é, pai? A senhora dirige-se no Capalanca. Onde? No Vai Capalanca? lhe buscar camisola. Sim. Rápido. Mais chinelo. Traz camisola e chinelas dele. As que horas é que teu filho entra? Aqui em casa, Sim. praticamente 20 horas e 21 horas. Não lhe indaga de onde vem. Não, eu sei que o sítio onde ele tem estado é aqui nessa rua de trás. Oh, já está envolvido num caso de roubo de telefones. Ele? Sim. Por quantas pessoas, pai? 6. 6. Sim. E os outros estão onde? Já tem aí 2. No Ele é o carro? terceiro. Já estava claro quando acontece mais um caso. Quem é o vizinho da relógio? Vamos lá. Não fui eu, não tenho Vamos lá. A arma está com o Este vizinho da jovem é amigo e vizinho de alguém suspeito de cometer o crime de porte ilegal da arma. Está aqui o senhor. Da arma. Tá bom. Quando falar só toma, velho, não Tá bom, então pensei que fosse você que fez. Mas ele não sai. Dá da arma, não ri. Depois de ter mostrado o infrator, eis que o mesmo mostra onde está escondida a arma. Tá aí a pistola. Segura na mão, Não segura. chama. Cuidado, vai segurar. Não me dá segurar, como está assim? Tá aí, o quê? Trata-se de mais um caso que termina em detenção.
Mais um caso quente desta edição do programa Segurança Pública. No início de qualquer operação, todos eles, os implicados, negam o seu envolvimento, mas verifica-se que depois de uma pequena acariação, lá se consegue chegar ao centro da questão. Sim, é normal que eles se defendam. Inicialmente começam por dizer que não estão envolvidos, mas a polícia, quando desenvolve este tipo de operações, é porque já tem um trabalho por trás realizado. E então, conforme podemos observar, a polícia pelo menos tinha um ponto, pelo menos conseguiu determinar uma ou duas residências, sabia do envolvimento de alguns, sabia o local onde eles residem, o ponto de concentração deles e também conhecia o modus operandi deles, mas eles sempre começam por dizer que não, e podemos dar conta no vídeo que estavam efetivamente envolvidos, quer dizer que confirmaram-se as suspeitas da polícia. É uma missão de risco elevado, mas nós temos que assumir isso como Polícia Nacional em ordem a que consigamos garantir cada vez mais segurança aos cidadãos, fazendo detenção daqueles elementos que estão implicados nos crimes e podemos assim esclarecer alguns casos. E isso também é que vai se traduzir em maior segurança aos cidadãos para saber que esses casos não ficam impunes, que há elementos policiais que se empenham bastante em missões de risco elevado para proceder à detenção daqueles cidadãos que têm estado a molestar outros com os assaltos, e podemos ver aí casos de roubos de telemóveis, também de posse ilegal de armas de fogo e tudo isso. Então a Polícia Nacional, este é o nosso pão nosso de cada dia e nós realizamos essa atividade, é a nossa missão. Dr. Pedro de Castro Maria, qual é a avaliação que faz a este trabalho feito pela polícia? Uma incursão, digamos assim, numa região a que muitos chamariam no-go area. Nós temos estado a ouvir muitas vezes as pessoas dizerem que a polícia não vai para estes lugares. Não pode haver sequer a ideia nos cidadãos construída, concebida, de que no nosso país, mas particularmente da nossa capital, há áreas em que as autoridades são os próprios cidadãos e, em alguns casos, os marginais, os delinquentes. Exatamente. Há uns que pensam que têm a presunção, têm a falsa ideia de que eles são como se fossem as autoridades nos seus próprios bairros. Mas quando a polícia passa essa mensagem que, seja onde for, num bairro de difícil acesso, tipicamente classificada como essa no-go area, e a polícia trouxe a sua presença, trouxe a sua mensagem com agentes bem treinados para dizer que estamos presentes, e ali onde o crime estiver, aí onde os delitos forem cometidos, as autoridades policiais vão fazer o seu trabalho. Muito bem. Doutor Itiandro Simões, vimos aí crianças, 14 anos, 13 anos, qual é o enquadramento jurídico que pode fazer? Bom, estamos naquilo que se chama de direito penal dos jovens. Para que se possa perseguir e condenar alguém criminalmente, é necessário que essa pessoa tenha a chamada imputabilidade, que é a capacidade da pessoa querer entender os efeitos dos seus atos. E tem-se entendido, segundo nos termos da lei, que só terá esta imputabilidade as pessoas que tenham a partir dos 16 anos em diante. Entretanto, em todo caso, e abaixo dos 16 anos, há um regime tutelar que é previsto por uma lei de 96, a Lei 6/96, que é a lei sobre a proteção, a lei de julgado de menores, que faz a proteção dos jovens. Abaixo de 16 anos não se aplica atualmente pela lei criminal uma pena criminal, isto é, são sujeitos apenas a medidas tutelares, isto é, um internamento em regime semiaberto ou aberto, num centro de acolhimento de menores, para terem ali medidas educativas, num ambiente controlado, e que depois de pouco tempo, atingida a maioridade, deverão sair. Agora, a imputabilidade, fala-se numa imputabilidade reduzida dos 16 aos 21 anos. Um jovem que tenha
menos de 18 anos, 16 a 18 anos, não se lhe pode aplicar uma pena superior de 2 a 8 anos. Um jovem que tenha de 18 a 21 anos, não se lhe pode aplicar uma pena superior aos 16 anos, isto é, de 12 a 16 anos. Ainda que o crime seja mais grave, por exemplo, o homicídio, terá sempre esta redução para esta penalidade. Agora, aquele caso daquela criança que vimos, daquele menino que vimos ali de 14 anos, levanta a questão de saber qual é a idade penal que se deve utilizar. Nós em Angola temos a deixar de trabalhar, temos previsto na lei a idade de 16 anos, porque reconhecemos, porque também acho por uma questão de política criminal, não se querendo sujeitar aqueles jovens, adolescentes à prisão, porque embora possa reeducar, é verdade, mas tem sempre um efeito estigmatizante e são confrontadas as pessoas com outros criminosos que muitas vezes saem de lá pior do que entraram. Entretanto, a realidade tem mostrado que, de facto, aos 14 anos, do ponto de vista pessoal, o jovem já sabe mais ou menos os efeitos de seus atos. Seja como for, Dr. Etiandro, a polícia tem, de resto, que levar estes menores à esquadra da polícia para que se possa esclarecer. Sim, serão levados, ou depois serão levados ao julgado de menores. E, na maior parte dos casos, tem acontecido, infelizmente, isso, há de facto uma impunidade, porque muitos casos depois acabam por ser restituídos aos pais, porque não há centros de internamento de menores pelo país, e leva a uma situação de alguma impunidade e, por outro lado, de utilização por parte de grupos criminosos destes jovens com 14, com 15 anos, sabendo claramente que, se forem apanhados, não irá acontecer nada de grave com estes jovens. Isto é mais um desafio para as autoridades? Isto é um desafio para as autoridades em termos de não se permitir que nestas faixas haja impunidade. Segurança Pública no ar e consigo. O trabalho de polícia é difícil. Muitas vezes os agentes da ordem têm que lidar com bandidos armados, violentos, em suma, pessoas altamente perigosas. Em 2013, pelo menos 4 agentes da Polícia Nacional foram mortos enquanto trabalhavam. Mas como o crime não compensa, foram detidos, julgados e condenados a uma pena de prisão maior de 24 anos. Madrugada do dia 21 de fevereiro de 2013. 3 agentes da Polícia Nacional encontravam-se numa esquadra móvel no bairro Paraíso, em Cacoaco. No mesmo dia, marginais com armas de fogo invadiram a esquadra e dispararam várias vezes contra os polícias que se encontravam a dormir. Os 3 morreram na hora. Os criminosos apropriaram-se das armas dos agentes e meteram-se em fuga. Entre as vítimas mortais encontrava-se o agente Finda João, de 32 anos. Esta mulher é viúva deixada pelo agente Finda e mãe de uma menina de 6 anos, agora órfã de pai. Ela conta que a morte do seu marido é um episódio dramático, sobretudo na vida da filha. No dia que trouxeram o corpo, a minha filha perguntou se aquele caixão que estava lá dentro era o pai dela. Eu não estava em condições para responder se era realmente o pai ou não. Depois de passar longo tempo, ela perguntava, o meu pai está onde? Eu dizia, não, ele viajou, foi lá no céu. Ela dizia, não viajou nada. Estás a me mentir. Aquele caixão que estava ali na casa dos meus avós era o meu pai que estava lá dentro. E ela diz sempre que quero conhecer essas pessoas que mataram. Um ano depois, desta vez em março de 2014, eram 21 horas quando 2 motorizadas circulavam no bairro da Pedreira, próximo ao mercado de retranca do mesmo município, Cacoaco. Na motorizada da frente estavam 3 pessoas a bordo, seguidos por outro motociclo com uma pessoa apenas. Todos encapuçados,
o que chamou a atenção dos 5 agentes que faziam patrulha naquele local, que imediatamente fizeram um jogo de luzes. Os motociclistas, depois de notarem que os polícias preparavam-se para interceptá-los, desviaram o trajeto. E foi neste local onde os criminosos estavam escondidos. Quando o carro da patrulha fazia a curva, os jovens dispararam várias vezes contra os 5 agentes da ordem. Entre os 5 agentes da ordem, o agente foi atingido por uma bala nas costas que perfurou o coração e teve morte imediata. Depois de mais este crime, intensificaram as investigações da polícia naquela zona. E foi no bairro Paraíso onde os jovens Antônio Mbakala e Manuel Ramiro e outros até agora foragidos foram tidos como principais suspeitos. Detidos pela polícia, os jovens confessaram terem sido também os autores dos disparos que provocaram a morte dos 3 polícias em 2013. Em 2014, Antônio Mbakala e Manuel Ramiro foram entregues à 14ª secção do Tribunal Provincial de Luanda, onde foram julgados e condenados. Condenar o réu, Manuel Gazola Ramiro, também conhecido por Chá Preto, suficientemente identificado nos atos, na pena de 20 anos de prisão maior por cada um dos crimes de roubo concorrente com o crime de homicídio, previsto e punível por artigo 433 do Código Penal, 14 anos de prisão maior por cada um dos crimes tentados de roubo concorrente com o crime de homicídio, previsto e punível pela conjugação dos artigos 433, 11 e 105 do Código Penal. 2 anos de prisão maior pelo crime de associação de malfeitor, previsto e punível pelo artigo 263 do Código Penal. 1 ano de prisão maior pelo crime de detenção, porte e uso ilícito de arma proibida, previsto e punível pelos artigos 123 e 9 do Diploma Legislativo número 3.778, de 22 de novembro de 1968, feito como jurídico em observância ao artigo 102 do Código Penal. A pena única fica graduada em 24 anos de prisão maior no pagamento de 50 mil kwanzas de taxa de justiça, 2.000 kwanzas de emolumento ao defensor oficioso e 1 milhão de kwanzas de indemnização para cada um dos herdeiros das vítimas mortais. Antônio Mbakala e Manuel Ramiro foram transferidos para a cadeia. Lá, ficarão privados de liberdade até cumprirem as suas penas. Mais uma vez, ganha vida o ditado popular segundo o qual o crime não compensa. Mais uma vez, o crime não compensa. Comissário José Carlos da Piedade, aqui está mais um esforço da polícia que acabou por ser compensado por este esclarecimento. É realmente mais um esforço em sede de investigação criminal. Foram determinados os autores, foi concluída a instrução e foram conduzidos a julgamento e felizmente foi feita a justiça, realizada a justiça em nome do povo e que lhes foi aplicada a pena máxima de 24 anos de prisão. Quanto ao Dr. Pedro de Castro Maria, no fundo fez-se justiça. Perdeu-se um pai, perdeu-se um esposo, perdeu-se um agente da autoridade, não é? Num bairro que exatamente o Estado investiu na formação desse homem para ajudar a garantir a própria harmonia social, não é? E surgem marginais e abatem logo três agentes, depois mais um, como se nada. Há pouco soltamos aqui um pequeno sorriso, mas é uma situação muito triste, muito dramática, muito preocupante, porque são indivíduos que o fazem a frio. Eles depois assumem o rótulo, assumem o estigma que lhes é atribuído, não é? Porque depois até vejam nomes, Chá Preto, quer dizer, são indivíduos que preferem ser taxados como indivíduos mesmo que vão
a perigar a segurança dos seus co-cidadãos. Doutor Etiandro Slovan Simões, 24 anos de prisão, pena máxima, segundo a lei angolana. Pergunto-lhe, foi feita a justiça? Bem, o primeiro aspecto que quero destacar é que este caso é tão grave porque, ao atacar-se uma autoridade de polícia, está-se a atacar uma das instituições do Estado, a instituição que tem por missão velar pela segurança pública. Exato. Isto é um ataque ao próprio princípio do Estado de Direito, que exige que hajam regras e que haja uma proteção da segurança dos cidadãos. É uma atitude muito grave e vai sendo recorrente algum desrespeito das pessoas pela autoridade. Isto não pode acontecer. Isto é tão grave e ainda bem que esta investigação teve os seus frutos e houve uma pena aplicada, porque ao atacar-se a polícia está-se a atacar o próprio Estado, os fundamentos do próprio Estado. Isto é tão grave quanto isto, é atacar a própria democracia. Agora, em relação à pena aplicável, ouvimos o meritíssimo juiz a preferir a sentença, conforme dizem os juristas, ou acordam. Aqui no caso, terá havido, penso, a condenação pelo crime de associação de malfeitores. Talvez tenha havido aqui um erro de qualificação jurídica, porque atualmente este crime já não está em vigor, agora foi agravada a pena, inclusive, desde fevereiro do ano passado, que há o crime de associação criminosa, que tem uma pena que vai de 1 a 6 anos, por se pertencer a um grupo que se dedica à prática de crimes, só por pertencer, sem mais quaisquer outros factos. E para os líderes, a pena foi agravada para uma pena com um mínimo de 5 para o máximo de 12. Entretanto, este eventual erro de qualificação jurídica não altera aqui a pena aplicada, porque o crime, um dos crimes que foi, diz o nosso Código Penal, que quando há vários crimes, faz-se o chamado cúmulo, uma conta jurídica, que não é propriamente uma soma aritmética, mas é uma soma jurídica no nosso país. Há países como o Brasil, por exemplo, em que se faz uma soma matemática, mesmo aritmética das várias penas, aplica-se a pena final. Para nós, a lei diz que, em primeiro lugar, tem que se aplicar cada pena individual. E a soma das penas não pode... e depois aplicar uma pena única, resultante da contagem dessas penas. Um dos crimes era o crime de roubo concorrendo com homicídio. E este crime tem uma pena de 20 a 24 anos, conforme o artigo 433 do Código Penal. Ora, muito bem. O artigo 102 do Código Penal prevê que nestes casos vai-se aplicar a pena do crime mais grave, que é o de 20 a 24, agravada nos termos gerais. De modo que, face à especial censurabilidade e perversidade destes agentes, tendo em conta os relatos e a sentença aplicada, que falou claramente uma atitude má, eticamente falando, aqui um crasso e básico desrespeito pela vida de outrem. A pena aplicada é correta, parece-me que o juiz aqui atuou de modo correto. É claro que, para esses casos, o Ministério Público está obrigado a, por lei, recorrer para a confirmação da decisão para o Tribunal, nesse caso o Tribunal Supremo, de segunda instância, podendo sempre ser revista a pena, ou o próprio advogado poder também recorrer. Mas penso que, face ao que ocorreu, não haveria outra pena aplicável do que esta de 24, porque nem dá para aplicar mais, porque se desse para aplicar uma pena mais grave, penso que, pelo que aconteceu aqui, deveria aplicar-se mais grave. Mas a nossa lei tem este limite de 24 anos. Dos 24 anos. Agora, esperemos que estes indivíduos possam ganhar consciência daquilo que fizeram. Que na prisão possam ganhar consciência do que fizeram. Vão ter muitos anos para refletir e esperemos que possam sair daqui a quando terminar a pena, ou de acordo com o regime de execução das penas, que prevê a liberdade condicional, inclusive, que possam, neste período, ressocializar-se, possam reeducar-se para serem melhores cidadãos. No fundo, é este também o objetivo do Estado com as suas leis, não é, doutor? Sim.
Agora, o exemplo da semana. Um jovem veio a conduzir perigosamente no meio de uma zona residencial. Doutor Tiandro, em caso de acidente, neste caso, estaremos perante um crime de dolo ou de negligência? O que é que acha? Bem, neste caso poderia ter resultado um atropelamento a alguém ou eventualmente um crime de dano porque havia em residências. Não se pode, num caso destes, afirmar que o agente esteja a atuar de modo negligente. Isto é, o agente tem consciência daquilo que está a fazer, prevê, inclusive, o resultado possível que seria um eventual atropelamento de uma pessoa que não se tivesse apercebido ou a perda de controle da própria viatura. Num caso destes, fala-se em direito penal do chamado dolo eventual. Isto é, o agente prevê os efeitos da sua conduta, mas confia na sua perícia e conforma-se com o resultado. São casos como este, casos como de uma pessoa que decida andar em contramão na estrada, na via. São casos claros de pessoas que estão a atuar com um dolo eventual. Não pode se houver a prática de um crime, não se pode aqui falar de crime cometido de modo negligente, porque aqui um dolo eventual, isto é, há uma representação do facto como possível. É claro que ele não quer de modo imediato matar alguém ou ferir outrem ou causar dano, causar prejuízo à propriedade de alguém, mas tem consciência de que isto pode acontecer. E sabendo que pode acontecer, ele conforma-se. Olha, isto não vai acontecer, mas se acontecer, pronto, azar. Isto aqui é um caso de dolo eventual, caso houvesse a prática de um crime. Agora, diga-se de passagem que estas atuações, as chamadas rachas, é tempo de serem criminalizadas por si só. Isto é, a condução perigosa, como neste caso, repare que não estamos perante um circuito desportivo nem nada, estamos perante uma zona residencial. Mesmo que não tivesse havido danos, a lei penal deve consagrar aqui um chamado crime de perigo comum, para evitar que as pessoas, crime de perigo concreto, para evitar que as pessoas façam isto. Não só que faça isso, deveria ser sancionada com uma pena criminal. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, nós vemos, são manobras perigosas no meio de uma zona residencial, mas as pessoas batem palmas apesar do perigo evidente. De facto, constatei com preocupação redobrada que os transeuntes, que as pessoas que assistiam à cena, não é verdade, aplaudiam, jubilavam de prazer por causa da perícia desse indivíduo. Na verdade, o que acontece, e às vezes até também se passa com os criminosos, com os delinquentes, essas pessoas vão à busca da autoglorificação, vão à busca da fama. A fama pela fama. O comportamento desviante em muitos jovens decorre muitas vezes porque tais jovens vão à busca do sucesso, supostamente, eles assim o pensam, da fama, da autoglorificação para ser como uma espécie de um pequeno herói no bairro. Ele provavelmente terá aí uma alcunha qualquer, não é? Que faz ver às pessoas que ele pode, então está a mostrar que pode. Está a ser aplaudido, ele está a atingir o seu objetivo. Infelizmente, para a segurança pública, infelizmente, para uma sociedade pacata, organizada, ordeira que nós pretendemos. De facto, é verdade que muitas vezes são jovens que praticam estas rachas. Mas não nos esqueçamos que no primeiro vídeo do primeiro programa, em que também houve uma sessão dessas com a morte de uma mulher, a pessoa que esteve envolvida, segundo fui informado, já é mais velha, já tem família, já está na casa dos 40, portanto, também... O jovem estava na estrada principal. Aí nos bairros, essas rachas, reves, essas coisas,
É uma coisa típica mais da juventude, mas pronto, fica a atenção. Vamos aos nossos convidados e assim que nos esteve a acompanhar, vamos endereçar os melhores votos de muito boa noite. Nós voltamos a estar consigo na próxima edição. Até lá, esperamos que seja praticante de bons exemplos. Passe bem.